Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, Sua palavra me transforma. É a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para você que está sintonizando agora a canção nova, se levantando, tomando um cafezinho, se preparando para o seu trabalho, não é? E já com o coração em oração, porque hoje é quinta-feira, dia de adoração pela nossa fé, na nossa igreja. Então eu quero convidar você a tomar a palavra em suas mãos também. Essa palavra que está no Salmo 71, versículos de 1 a 16, e depois os versículos 20 e 21, para que nós possamos começar esse dia em oração, já depois da Santa Missa, agora aqui na palavra de Deus, escutada, meditada, amada, colher as diretrizes do Senhor para a nossa vida, para que esse dia de hoje seja um dia bom, seja um dia santo, seja um dia sagrado, marcado pela presença do bem, marcado pela força do Espírito Santo, pelo socorro, pela assistência, pelo abraço de Deus que nos envolve em seu amor. Salmo 71, versículos do 1 ao 16 e depois 20 e 21. Se você tem uma outra tradução diferente desta que nós usamos aqui no Sorrindo para a Vida, a tradução que nós usamos aqui é adotada pela CNBB. Se a sua é diferente, pode ser que na sua Bíblia o Salmo seja o 70. Então, em algumas é o Salmo 70, em outras o Salmo 71. Diz assim a palavra de Deus: Em Ti me refugio, Senhor, que eu não seja confundido para sempre. Liberta-me, defende-me pela Tua justiça, atende-me e salva-me. Sê para mim uma rocha de defesa, uma fortaleza para minha salvação, porque és meu rochedo e meu refúgio. Meu Deus, salva-me da mão do ímpio,
do poder do malvado e do opressor. És Tu, Senhor, a minha esperança. És minha confiança, Senhor, desde a minha juventude. Sobre Ti me apoiei desde o seio materno. Desde o colo de minha mãe, és minha proteção. Em Ti está sempre o meu louvor. Muitos se espantavam ao ver-me, mas Tu és o meu abrigo seguro. De Teu louvor está cheia a minha boca, de Tua glória o dia todo. Não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando diminuem minhas forças. Pois contra mim falam meus inimigos, os que me espreitam tramam juntos. Deus o abandonou, dizem eles. Persegui-o, agarrai-o, porque não há quem o liberte. Ó Deus, não fiques longe de mim. Meu Deus, vem logo ajudar-me. Sejam confundidos e aniquilados os que me acusam, sejam cobertos de infame e de vergonha os que querem me arruinar. Eu, porém, não perco a esperança. Multiplicarei Teu louvor. Minha boca anunciará a Tua justiça. Sempre proclamará a Tua salvação, que não sei avaliar. Virei com o poder do Senhor. Recordarei que só Tu és justo. Versículo 20. Fizeste-me provar muitas angústias e desventuras. Tornarás a dar-me a vida. Me farás subir de novo dos abismos da terra. Aumentarás minha grandeza e outra vez me consolarás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por esta palavra. Em Ti me refugiei, Senhor. Que eu não seja confundido para sempre. O bom é que esta palavra já é uma oração. Nós não estamos simplesmente lendo a palavra de Deus. Nós estamos vivendo esta palavra nesta manhã. Nós estamos rezando com esta palavra. Nós estamos tomando posse desta palavra, como quem diz: é isso que eu quero, meu Deus. Que se cumpra na minha vida cada letra que aqui está, porque em Ti, Senhor, eu me refugio. Que eu não fique em confusão. E nós podemos rezar assim, com toda certeza, porque todos nós precisamos de alguém a quem recorrer. Todos nós precisamos de uma casa para onde voltar. Depois de um dia inteiro de trabalho, o que nós fazemos? Nós retornamos para o nosso lar, porque nós precisamos de abrigo. Nós precisamos de refúgio. Por mais forte que seja a pessoa, todo mundo precisa de alguém a quem recorrer. E é interessante que esta palavra fale que desde o colo de nossa mãe, a nossa proteção estava no Senhor e sempre esteve e há de estar até o fim dos nossos dias, porque quantas vezes nós vimos a pessoa já avançada em anos, muito tempo que a mãe havia falecido, mas na hora da dor, na hora do sofrimento, às vezes na hora da morte, o nome que vem aos lábios é o nome da mãe. E clama por ela ali no seu leito de morte. Minha mãe me socorra, minha mãe esteja comigo. Porque todos nós, por mais forte que sejamos, precisamos de alguém a quem recorrer. E é claro, se a gente recorre a quem é humano como nós vamos recorrer nos limites da força desta pessoa. Mas nós temos à nossa disposição, ao nosso alcance, algo muito maior do que um poder humano. Nós temos o poder divino, o poder de Deus, o poder amoroso deste Deus fiel, sempre pronto a ajudar quem a Ele recorre, sempre pronto a salvar quem dele necessita, porque a salvação ela é real. Deus salva mesmo.
A salvação é concreta. O que é a salvação para uma pessoa que está passando por necessidades materiais graves? É uma assistência, é um socorro também material. Aquele socorro chega como um sinal de salvação. Porque o alimento que chega na hora certa salva da morte. O que é o socorro para uma pessoa que está deprimida, sozinha, entristecida, precisando de alguém ao seu lado? O socorro de Deus chega para esta pessoa, chega para mim, chega para você, por meio de alguém que Deus coloca em nosso caminho. O que é o socorro na hora da enfermidade? É o remédio, é o médico, é uma intervenção direta de Deus, que arrancando fora, extirpando a enfermidade, controlando a enfermidade, nos permite viver ainda mais. A salvação, ela é real. Quando nós falamos que Deus salva, nós estamos dizendo que Ele salva hoje e nos salvará definitivamente no momento da nossa passagem, desta vida para outra vida. Mas que a salvação acontece hoje, ela acontece. E saber que essa salvação é concreta já é um grande bem. Ainda que a gente não veja assim toda hora uma manifestação como essa, gritante de salvação, saber que o Senhor está ao nosso lado e que Ele nos salva em todas as circunstâncias, isso é um grande bem. Como uma pessoa que tem um amigo forte, um amigo poderoso que pode ajudá-lo. Mais até do que precisar e recorrer a esse amigo, faz bem a gente saber que esse amigo existe. Às vezes você vive a vida inteira sem nunca precisar recorrer materialmente ao seu amigo ou à influência que ele tem. Mas o fato de você saber que se um dia você precisar, esse amigo está lá, isso consola o coração, não é verdade? Deus é seu amigo. Ele está em seu favor. Se agora, neste momento, talvez você não precise de uma salvação gritante, que se exprima por meio de um ato extraordinário, no seu coração você sabe que se um dia você precisar, o Senhor estará ao seu lado nessas horas extremas, nessas horas de angústia e de sofrimento. Mas você já sabe também no seu coração que no dia a dia, nas coisas simples ou nas mais complexas, o Senhor está ao seu lado, salvando. Deus nos salva, como diz a palavra, nos salva concretamente da mão do ímpio. Ele nos tira da garra para quem a vida é relativa, para quem a vida não tem valor. Nos salva daqueles que acreditam que mais uma pessoa no mundo é apenas um número. Que a lei nesse mundo é a lei do mais forte, é a lei da sobrevivência. E se tiver que escolher entre ele e o outro, ele escolhe a ele. E assim vai construindo a sua vida, muitas vezes à custa do sofrimento e do mal alheio. Deus nos salva daqueles que são assim, que não valorizam a vida. Deus nos liberta daqueles que não temem a Deus. Mas diz a palavra que Ele nos salva também do poder do malvado. É Deus quem nos liberta da maldade que atua. Porque este mundo foi criado por Deus muito bom. E o ser humano é bom. Nós precisamos cada vez mais acreditar na bondade do ser humano. Mas nós também não podemos negar as consequências do pecado na nossa vida e da vida das outras pessoas. Consequências de um pecado que nos desorienta, que nos leva a praticar o mal e muitas vezes anula o nosso desejo de fazer o bem. Quando a gente toca a nossa fraqueza assim, e quando a gente toca a fraqueza que corre, não é, que graça nesse mundo, até contra nós, nós vamos percebendo que existe uma agressividade, uma crueldade, uma violência nos nossos dias, na nossa sociedade, que alcança a todos.
E o Senhor diz para nós nesta palavra que diante desta maldade, desta crueldade que percorre o mundo, Ele é aquele que liberta da maldade que atua. E diz também que Deus nos salva do opressor. Quem salva a gente da tentação é Deus, da tentação que oprime. Porque depois que a gente cede ao pecado, já não é mais tentação. Tentação é enquanto a gente resiste. E enquanto a gente resiste, tem tentações que são tão renitentes que a pessoa até se entristece, que a pessoa se cansa e se sente oprimida, porque ela luta, ela faz de tudo para poder escapar, ela tenta tirar aquilo da cabeça dela, ela se ocupa com outras coisas, ela pede ajuda das pessoas, mas ali está aquela tentação insistente que não nos deixa. Nós precisamos nos unir a Deus, porque a vitória contra o opressor vem por suas mãos, não pelas nossas. A nossa força humana tem limite, mas o poder de Deus na nossa vida é infinito. Aquilo que você não consegue por você mesmo, com Deus você há de obter. E isso a gente diz com toda certeza se o que nós temos em mente é a bondade, é a caridade, é fazer aquilo que agrada ao Senhor. É Deus que nos liberta das mãos do diabo. É Ele que nos livra de toda a opressão. Mas como diz esta palavra, em Ti me refugio, Senhor. Que eu não seja confundido para sempre. Liberta-me. Defende-me pela Tua justiça. Atende-me e salva-me. Sê para mim uma rocha de salvação, uma rocha de defesa, uma fortaleza para a minha salvação, porque és meu rochedo e meu refúgio. É Deus quem salva, mas é preciso buscar nele o seu refúgio. A salvação chega para você, mas ela entra na sua vida no exato momento em que, abrindo o seu coração, você se refugia em Deus. Sabe quando a salvação literalmente nos alcança? Quando a gente para de se rebelar contra quem tanto nos ama e quer o nosso bem. E reconhecendo a bondade de Deus, a gente cede e diz: Senhor, eu aceito que Tu me salves. Eu aceito, meu Deus, que eu sou impotente para arrancar da minha vida os males, os pecados e até frear também o mal que chega a mim por meio dos outros. Eu reconheço que sem Ti essa luta para mim está perdida. Mas eu não quero parar de lutar. Eu não posso me deixar vencer pelo mal. Eu me uno a Ti, Senhor, e Te peço Teu socorro. É preciso buscar em Deus o nosso refúgio. Deus é o lugar para onde eu escapo quando tudo parece confuso. Você já viu aqueles dias em que a gente já não sabe o que fazer? Quando já não resta mais nada da nossa parte a fazer? Quando a gente repassa as nossas ações, a gente olha à nossa volta, os nossos recursos, e a gente diz a gente mesmo: eu já usei tudo que eu podia, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, o que eu podia tentar eu tentei, eu não sei mais o que fazer. Nem se esconder a gente consegue. Olha o que diz esta palavra para nós: o Senhor é o nosso refúgio. O refúgio é o lugar para onde a gente foge. Por isso que se chama refúgio, é fugir de novo para lá. É o lugar para onde eu escapo. Para onde eu escapo nos momentos de dor, de angústia, de sofrimento. Por onde eu escapo da maldade, da malícia, da tentação. Aonde eu escapo dos meus inimigos. Deus é o lugar para onde eu escapo quando eu me sinto perdido, quando eu notei que eu não sei mais o que fazer, quando mais nada me resta, porque quando mais nada me resta, ainda me resta Deus. Quando nada sobrar na sua vida,
você ainda terá o Senhor. Porque Deus não é um tesouro que passa. Nem é como o amigo que se cansa, que diz: eu já investi demais, eu já acreditei demais, eu já não aguento mais confiar e ser enganado, decepcionado, ou eu já não aguento mais investir e não ver mudanças nesta pessoa, então eu deixo de lado esse amigo do qual eu me relacionava, do qual eu cuidava. Deus não é um amigo assim. Ele não abandona aquele que Ele ama segundo os méritos desta pessoa. Quando nada mais restar a você, ainda te resta o Senhor. Não é assim que diz a palavra? Desde o colo de sua mãe, Deus é aquele que te protege? Ou não foi assim com você? Você pode ter certeza que foi e está sendo. Desde o colo da sua mãe, Deus é aquele que protege você. Deus, diz a palavra, te trouxe até aqui. E se Ele te trouxe até aqui, entre altos e baixos, como na minha vida foi, como na sua vida também foi, está sendo talvez, e vai ser, porque a vida é assim mesmo. É como uma montanha russa, ora desce, ora sobe. Mas seja lá no fundo ou seja lá no topo, o Senhor está sempre ao nosso lado. E se Deus te trouxe aqui, Ele pode levar você mais longe. Confia no Senhor. Quantas situações que você acreditava que você não iria ultrapassar e você ultrapassou, não é verdade? Naqueles momentos Deus valeu a você. E no seu coração você percebeu que uma força se renovou e você lutou. E sobressaiu-se a uma tentação, a uma provação, a uma angústia. Talvez naquele tempo você nem tivesse a consciência de fé que você tem hoje. Nem sabia explicar aquela força dentro do seu coração. Mas hoje você sabe que naquele momento Deus estava com você. Tenha confiança nele. Porque do Senhor você pode esperar sempre o bem. Se tem uma coisa que você não pode esperar de Deus, é o mal. Mas o que você pode esperar de Deus é sempre o bem. Porque com o Senhor ainda é possível uma saída. Ele é o Senhor das causas irrevogáveis. Ele é a volta das situações sem volta. Ele é sim, quando o mundo inteiro nos nega uma outra chance. Então Deus dá um sim para nós, nos dá a oportunidade de começar uma outra vez, de reviver. Na presença do Senhor, as nossas forças se refazem. Às vezes a gente chega diante do Santíssimo Sacramento, pensando que a gente está ali para dar a Deus. Dar um tempo nosso, dar um momento de reflexão, de atenção, de testemunho para os outros diante da presença divina. E a gente corre até um sério risco muitas vezes de chegar ali diante do Santíssimo achando que a gente está indo para dar. Mas é o contrário. É Deus quem ali nos atraiu para nos fazer receber. A Ele podemos pedir: não me abandone, Senhor, quando diminuem as minhas forças. Nesta manhã você pode fazer esta oração, pode rezar com esta palavra dizendo: Senhor, não me abandone quando diminuem as minhas forças. Versículo 9. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me rejeites na minha fraqueza. Não me abandones agora que as minhas forças diminuem na doença, na velhice. Quando nossas forças diminuem? No momento que a gente toca um fracasso. Nos esforçamos tanto, tudo parecia que ia dar certo e de repente um fracasso enorme. Parece que as nossas forças vão lá embaixo, não é verdade? Na decepção. Quando eu sou traído, quando eu já não consigo crer, nos momentos de cansaço, nas horas de abandono, parece que as nossas forças descem ao mínimo. Não me abandone, Senhor, quando diminuem as nossas forças. Não me abandone, Senhor, quando diminuem as minhas forças. Não nos abandone, Senhor,
quando diminuem as nossas forças. E Deus que ouve a oração, e essa oração Ele sempre ouve. Deus que ouve a oração, Ele não nos deixa. Ao contrário, Ele fica conosco quando estamos mais fracos, porque é quando nós mais precisamos de força.